Salvação no livro de Levítico. Esse é o nosso tema desta manhã. Bom dia, paz e graça. Hoje um dia especial, né? Primeiro domingo do mês, tivemos já o culto. E assim vamos começando o nosso estudo nesta manhã, breve, mas muito significativo. Queridos, é impressionante a Bíblia. A Bíblia é... Uma vez eu ouvi uma frase que ela vai se tornando mais visível na minha vida a cada dia. Sabe qual é? A Bíblia é como se fosse um poço inesgotável. Quanto mais você tira, mais sai. A Bíblia é realmente alguma coisa... só Deus mesmo pode ter produzido isso. Você já chegou a imaginar o que seria o mundo sem a Bíblia, né? O que seria a nossa vida sem a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu tenho estudado a Bíblia. Antes eu lia a Bíblia, né? Hoje eu estudo a Bíblia mais com profundidade. E parece que esse vai ser o lema das nossas vidas todos os dias: ler a palavra, entender a palavra, compreender a palavra, aprofundar a palavra mais e mais. E cada dia eu tenho mergulhado nessa palavra e vejo que aqui tem tesouros imensos. Quando eu entro no livro de Levítico, eu vou dizer para vocês, daria para a gente uma hora parar só para estudar Levítico, de tanta riqueza que tem. Todas as áreas da vida estão contempladas no livro de Levítico. É interessante que as pessoas poderão muitas vezes pensar, puxa, é um livro até chato de ler, mas é que a gente, para ler Levítico, tem que ter a chave. Se você não tiver a chave, você não entra nele. E se você não entrar, você não compreende o que está lá dentro. Então, a riqueza é surpreendente, a riqueza dessa palavra. E quando nós estamos retomando os estudos da Bíblia, nós vamos de novo dar uma passada em todos os livros, mas com o foco do Deus Salvador. Deus é salvação, né? O seu nome será salvação, né? Quando Jesus vem, Ele é Salvador. Deus é Salvador. Deus aparece em toda a Bíblia como salvação. Interessante, se você perguntasse, eu perguntei para vários comentaristas qual é o texto-chave do livro de Levítico, e o livro de Levítico, o texto-chave é o capítulo 19, versículo 2. Eu vou começar com esse texto para dizer que aqui está a chave de todo o livro de Levítico. E com isso vocês já vão começar a entender o assunto. No capítulo 19, versículo 2, diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa é a chave de todo o livro. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mas é preciso agora fazer uma explicação para você não entender errado, né? Porque quando a gente lê esse texto, a gente é um peso terrível, porque tá dizendo aqui que Deus é totalmente santo e eu tenho que ter santo igual a Deus. É isso que está dizendo o texto? Olha, é melhor do que isso que está dizendo o texto. Sabe por quê? Porque no original, a palavra santo é a mesma palavra que inteiro. A palavra santo, ela tem a mesma origem da palavra integridade. Integridade tem a ver você ser plenamente inteiro. Você atingir a totalidade de quem você deve ser. Então, quando você vai lá no original, o texto está dizendo o seguinte, vocês têm que ser inteiros. Completamente ser quem vocês têm que ser, como eu sou quem eu sou.
Vocês têm que atingir a plenitude de ser quem você deve ser. Já veja como que melhorou. Então, ser santo aqui na linguagem bíblica, porque quando a gente coloca a palavra santo, a gente tem a nossa compreensão de santo, que vem das religiões, que é certo, errado, certo, errado. Só fazer certinho é santo, né? Na Bíblia não é fazer certinho que é santo, mas é participar da vida de Cristo que é ser santo, né? Claro que você vai fazer a coisa certa, mas não no legalismo. Porque na cabeça da gente, o santo cai no legalismo. Cai no legalismo, cai na religião. Cai na religião, você está fora. Porque ninguém consegue ser santo igual Deus. Agora, ser santo na Bíblia tem outra significação. Tem a significação que é participar da inteireza de Cristo. Da inteireza de Deus. Em outras palavras, você precisa ser quem Deus quer que você seja. Em outras palavras, é o seguinte: é você chegar a ser quem Deus planejou você para ser. Esses dias eu dei um curso de férias lá na Unifil, e eu falei muito uma frase que ela depois ficou ecoando dentro de mim permanentemente. Eu creio que foi o Espírito Santo que me deu aquela frase. Nós precisamos ser uma edição melhorada de nós mesmos. É isso que é ser santo, é ser cada vez mais uma edição melhorada de nós mesmos. Deus em Cristo e pelo seu Espírito, Ele quer nos reeditar. E Deus vai fazendo sempre uma reedição de nós mesmos. Mas como está isso na Bíblia? Jesus disse: cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cada dia. Então, quando eu estou tomando uma decisão de cada dia, eu estou sendo uma edição cada dia. Deus quer que eu seja uma edição de mim mesmo cada dia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Cada dia. Olha outra revelação clara da Bíblia. O maná era dado cada dia. Você não podia guardar o maná de hoje para comer amanhã. Então você tem o quê? Cada dia renovar o maná. E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que ele disse? Eu sou o maná. Quando que ele fala eu sou o pão vivo? Quando ele está falando do maná. Vocês disseram que Moisés deu o maná. Não, quem deu o maná foi Deus. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quer dizer, eu sou o maná. O maná come cada dia. Cada dia é uma experiência nova. Então você não pode viver com a experiência de ontem. Cada dia com Cristo, cada dia com Cristo. Isso é o maná. Né? Olha que mensagem, gente. Cada dia com Cristo. Levítico é isso. Levítico quer mostrar que cada dia você precisa de Cristo. Para vocês terem uma ideia, Levítico é citado no Novo Testamento 40 vezes. É o livro mais citado no Novo Testamento. Então, nós temos que voltar para Levítico. O que Levítico tem que nós não descobrimos? A pergunta é a seguinte: o que foi que nós perdemos aqui? Então, eu já comecei a mexer com um assunto nesse negócio de você estar tendo uma experiência renovada a cada dia. Por isso, o Levítico é fabuloso. Levítico fala da totalidade, é o livro da totalidade. No outro estudo, eu dei essa ênfase. É o livro da totalidade. Por quê? Porque é Deus querendo me levar a ser total, a ser pleno. A minha vida, a salvação, ela deve atingir a totalidade da vida. E eu estou falando de novo, é uma salvação, eu diria, uma salvação progressiva,
não seria bom essa palavra progressiva, mas é um converter-se cada dia. Salvação é uma dinâmica. Deixa eu falar de novo essa questão da salvação para vocês entenderem. Salvação tem 3 tempos. Eu já estou salvo por causa de Cristo. Certo? Meu nome está escrito no livro da vida, por causa de Cristo. Já estou salvo. Se eu morrer agora, estou salvo por causa de Cristo. Mas a salvação também tem o tempo presente. Eu estou sendo salvo. Por isso que a Bíblia diz, salvará a sua alma. Isto é, há áreas da minha vida que estão sendo salvas. Estou sendo salvo. De quem? De mim mesmo. Eu já fui salvo do inferno, do pecado, do império das trevas. Mas eu tenho que ter uma salvação, a Bíblia diz, confirmai a vossa salvação. Salvação é um progredir, é um reeditar cada dia. Você não pode ter uma experiência velha de 20 anos atrás. Por isso que você está comendo a palavra. E quando você come a palavra, você está se alimentando da palavra. Então você está preocupado com toda a obra de Deus. Porque você está se alimentando. Né? Meu irmão Diácono ali estava falando ali, tão emocionado comigo agora há pouco, como que a palavra tem movido você. Né? E a preocupação com o mundo perdido. É isso aí mesmo, irmão. A palavra, cada dia, ela inquieta a gente. E aí, ele estava preocupado que as pessoas não estão tão inquietadas como deveria. Deveria ficar mais inquieto. É essa a palavra que me alimenta. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está dizendo que está cada dia mais fraco? Eu não. Tenho que dizer o contrário. Cada dia eu estou mais forte, porque os que esperam o Senhor renovam as suas forças. O certo é eu chegar por irmão e dizer, e daí? As forças estão renovadas hoje? Claro que estão. Se está esperando em Deus, está. Não, eu estou cada dia mais fraco. Não, cada dia eu estou mais forte. Porque no Senhor eu renovo as minhas forças. Os jovens se cansam, caem, se fadigam, mas os que se renovam no Senhor, renovam suas forças, porque subirão com asas como águia. Eu estou subindo. Não é isso que a Bíblia diz? Agora, se você não se alimentar da palavra, e é isso que Levítico vai mexer conosco, ele vai mexer como viver a salvação. Como acontece a salvação e como vivê-la. Por isso que, gente, não dá, é como eu disse para vocês, não dá para fazer um estudo num dia só disso daqui. Eu abri Levítico, eu li o Levítico inteiro essa semana. Gente, isso daqui é um oceano glorioso de salvação. Os olhos vão saltando de forma gloriosa. Eu disse, Senhor, como que tem tantos estudos sobre Levítico, mas tantos estudos. Eu me lembro que uma vez eu vi 7 palestras sobre Levítico do Décio Meirelles. Até eu quero conseguir essa fita de novo, porque eu perdi isso. Quando eu li, eu fiquei encantado de ver a beleza de Levítico. Eu quero estudar mais Levítico, vou dizer para vocês. Porque aqui está chaves profundas da nossa vida. Renovam suas forças. Você sabe o que significa renovar as forças? Significa que Deus vai trocar a sua força. Vai pegar a velha, deixar de lado e dar uma nova. Ele vai trocar suas forças. Como se fosse um guarda-roupa, ele pega lá uma roupa, tira essa aqui, agora eu tenho uma outra roupa para você. Lá a ideia da Bíblia do renovar as forças é trocar de roupa. Muitas vezes a gente está com a roupa, você está crescendo e a roupa não cresceu, né? Lembra quando você era criança? Ficava puxando assim, vai para a igreja, eu lembro que eu tinha que fazer assim, para ver que não estava curto, né? Mas eu precisava de uma roupa nova, não é? E tem gente que na vida cristã, ele vai para a igreja e fica puxando a sua vida espiritual, tá vendo? Estou crente ainda. Mas Deus está querendo trocar de roupa, te dar uma nova experiência, uma nova vida,
renovar cada vez mais. Então, eu tenho que ser reeditado por Deus cada dia. Por isso é maravilhoso, quando eu estou falando isso, para você entender algo surpreendente. O que é surpreendente? Que cada dia nós estamos crescendo. Irmãos, vocês estão ouvindo a palavra, vocês estão crescendo, não tem jeito de não crescer. A vida que eu tenho em Deus é diferente. Eu vejo aqui o irmão Bolivar, quanto você tem de cristão já? 40 anos? 40? 67, vai dar quase 50 anos. Tem um dia que ele chegou para mim ali e falou assim, parece que eu estou começando agora, estou aprendendo coisas novas que eu nunca pensei isso, estou crescendo agora. Não é isso que fala sempre? Cada dia algo novo vem. Né? Por isso que eu digo o seguinte, eu sempre brinco com isso, quando alguém fala assim, eu conheço o pastor Silas de 20 anos atrás, não conhece nada. Que eu cresci em 20 anos, que eu mudei em 20 anos, gente, tudo. Eu noto que até as minhas emoções mudaram. Meu jeito de ser mudou. Entendeu? Bem, primeiro eu estou sendo renovado, né? A Bíblia diz que os que esperam o Senhor renovam. Né? Então, nós temos que ser cada dia mais. Gente, o que Deus tem me mudado pela palavra tem sido alguma coisa surpreendente. Eu fico fascinado porque daqui 10 anos eu vou estar melhor ainda. Você já imaginou, mergulhando na palavra, o que nós vamos aprender? E tem algo que eu estou compreendendo. O Espírito de Deus está revelando a sua palavra de forma surpreendente. Cada vez mais. Eu vejo como as pessoas que estão indo para a palavra estão crescendo. É glorioso. É tremendo o que eu estou vendo. Está ali o reverendo Ney, né? Rodney, como você tem crescido na palavra, é impressionante. Quando eu vejo você subir ao púlpito, gente, é diferente, é uma coisa incrível te ver pregar. Estou falando de você como exemplo, te ver pregar há 5 anos atrás, e agora é impressionante. É impressionante. Parece que os olhos estão vendo como eu nunca vi esse negócio. Há um nível novo de revelação vindo. Né? É uma coisa impressionante. Gente, domingo à noite foi um negócio impressionante. A revelação de Deus, da palavra, do culto. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Né? Então a gente vai mergulhando na palavra e todos nós temos que crescer juntos. Vou de novo dizer, Levítico é isso. Levítico é o livro da totalidade. Sede inteiros, porque eu sou inteiro. Então o Espírito de Deus quer nos levar a isso, a maturidade da palavra. Né? Então, eu quero convidar vocês para entrar mais um pouquinho aqui. Dá uma olhadinha comigo. O livro de Levítico é diferente de outros livros do Pentateuco, porque relata quase exclusivamente como é que devia o povo de Israel viver. Olha, tem coisas religiosas, tem coisas civis, quer dizer, coisas da vida, dietética. Gente, o livro fala sobre a alimentação. Você já imaginou que salvação tem a ver com alimentação? Levítico tem. Que o evangelho, quando atinge a sua vida, atinge até a boca. Que você não pode comer qualquer coisa. Deus está preocupado com isso? Isso não é coisa de adventista, não. É coisa da Bíblia. Quer dizer, a salvação deve nos levar a uma sabedoria até para alimentar. Até o alimento glorifica a Deus. Está aqui isso. Levítico fala sobre comida, sobre dieta. Fala sobre vida diária. Então, o livro de Levítico, por quê? Porque ele quer levar você a ser inteiro. Deus está preocupado com a totalidade. Gente, o livro fala sobre higiene. Sabe a primeira referência que me chamou muita atenção a Levítico? Uma vez que eu li um livro chamado
A provisão de Deus, como que é? A saúde humana e a provisão de Deus, a provisão de Deus, a saúde humana. Um livro mais ou menos com esse nome. Saúde, provisão de Deus. Um médico escreveu um livro baseado em Levítico. E ele fazia uma afirmação lá que para mim, naquela época que estava começando os primeiros passos, era maravilhoso. Quer dizer, eu já tinha dado muitos passos, mas aquilo era surpreendente para mim, porque a gente conhecia salvação. Olha, eu encontrei Jesus, abri o coração, Jesus me salvou, estou indo para o céu, está tudo resolvido. E quando você vai a Levítico, não é só isso. Deus quer inteirar você em todas as áreas. Esse médico mostrou o seguinte: a ciência está com 3.000 anos de atraso. 3.000 anos de atraso. O que ele estava querendo falar? Podia até ser mais do que isso. Porque o que a medicina estava concluindo agora, a medicina decidiu isso no ano tal. O que ela decidiu, Levítico já falou lá, mais de 3.000 anos atrás. Olha que coisa incrível. Então, leis de higiene da medicina estavam aqui. Por que Deus colocou aqui? Para que o povo não ficasse doente. Né? Por isso que tem lá, se você coloca em uma pessoa doente a mão, tem que ir lá lavar a mão 7 vezes. Por quê? Para não passar doença. No século XIX, o médico foi quase escorraçado porque ele lavava as mãos toda hora que ele passava num quarto, lavava as mãos. Passava no outro, lavava as mãos. Eles achavam que ele estava doente. E ele estava cumprindo o que a Bíblia diz. Quase que expulsaram ele. No final descobriram que no hospital dele as pessoas morriam menos. Né? Porque ele usava isso. Mas até a medicina mudar isso, gente, demorou. Olha que atraso. A Bíblia já tinha falado isso. Então esse médico, ele começa a levantar princípios bíblicos para a medicina, dentro de Levítico. Vale a pena um dia ler esse livro. Saúde humana e a provisão divina. De um médico, baseado em Levítico. E eu, essa semana eu lembrei, mas não consegui achar esse livro. Eu queria ver se estava entre os meus livros, ainda não tenho mais. Mas eu quero colocar para você que essa palavra é esta. O livro foi escrito por Moisés. Bem pronto, aqui tenho, a glória de Deus está aqui. O tema de Levítico, portanto, é a integridade, é a totalidade, que a gente pode também chamar da santidade de Deus. Então, a integridade, o ser inteiro, o ser santo, né? Aqui fala a palavra santificar, santíssimo, santo, santuário, limpo. O versículo-chave é o que eu li, 19:2. Outro versículo com a mesma verdade é o capítulo 11, versículo 44. Onde diz assim: eu sou o Senhor. Aqui ele está dizendo, eu sou o que sou, eu sou Yahvé, vosso Deus. Deus está se identificando. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Aqui está dizendo que você vai se consagrar, isso é inteira. O que é consagrar e ser santo aqui? Vou deixar claro para vocês não esquecerem. É se integrar, entregar por inteiro a Deus. É isso que é santidade. Vocês vão se consagrar e ser santo. Vocês vão ser santo. Vocês vão consagrar. Vocês vão entregar. Quanto mais vocês entregarem a vida a Deus, mais vocês serão inteiros. Fora de Deus eu sou um pedaço. Em Deus eu sou inteiro. Nele eu sou inteiro. Por isso que ele diz, viremos para ele e faremos nele morada. É na caminhada com Deus que nós temos a inteireza de nós mesmos. Quer dizer, quanto mais eu encontro Deus, mais eu me encontro. Quanto mais eu encontro Cristo, mais eu me encontro. O meu endereço está nele. Santo Agostinho tinha uma frase que é lindíssima. Ele diz assim, tu és a minha pátria, tu és a nossa morada. Deus é minha pátria,
Deus é a minha morada. Deus é o meu endereço. Olha que Paulo disse: quero ser achado nele. Vocês querem me encontrar? Paulo diz: quero ser achado nele. O diabo quer te procurar e acabar com você. Vai ter que entrar em Cristo, porque estou perdido nele. Vida cristã, gente, está tanto em Cristo que o diabo não te encontra. Por isso que os apóstolos vão dizer: e o maligno não lhe toca. Como não? Ele não me acha. Eu estou perdido nele. Mas você está falando de religião, eu estou falando de Bíblia. Bíblia é outra coisa. Bíblia é: eu entro em Deus e o diabo não lhe toca. Deu para entender ou não? Mas ele tocou. Você está falando de religião. Eu estou falando de Bíblia. Bíblia diz: o maligno não lhe toca. Quero ser achado nele. Consagre, entregue tudo. Deixa o diabo fora. Você está despedido. Entenderam isso? Não? Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre o diabo. O diabo é um querubim desempregado. Deu para entender? E ele quer arrumar emprego na sua vida. Você vai dar emprego? Não. Deixa ele fora. Diga para ele: você está despedido. Estou vivendo em Deus. Por isso que ele anda ao redor de vós procurando alguém para atacar. Está vendo? Se acha. Quem que vai achar? Quem está fora da integridade. Quem está fora do lugar secreto de Deus. Não é ao redor do crente que ele dá volta. Ao redor de vós procurando quem? Quem? Quem aí que está falando coisa errada? E aqui Levítico vai falar. Fala mal da vida dos outros. Mexericando. Pronto. Perdeu a integridade. A integridade é você viver dentro de Deus. Então, há uma vida de vitória que a gente tem que descobrir em Levítico. Ok? Então, o livro de Levítico tem muito a ver com o Novo Testamento. Há pelo menos 40 referências ao livro de Levítico no Novo Testamento. Olha, em Mateus 8,4 fala. Em Hebreus fala. O livro que mais fala de Levítico é Hebreus. Há um casamento entre Hebreus e Levítico. Gente, Levítico divide em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 17, fala da base da nossa salvação. Salvação como base, do capítulo 1 ao 17. Né? E do capítulo 17, a segunda divisão, do 18 até o 27, como andar em salvação. Com a base da salvação. E como andar na salvação. Sabe, esse viver na salvação. Esse contemplar essa vida salva. Isso é surpreendente. Né? Então, nós temos que viver essa base de vida. Eu quero que você abra em Levítico, capítulo 1, você vai ver alguns fatos interessantes, eu só vou passar por cima, bem rápido. O capítulo 1 ao capítulo 7 fala de 5 ofertas ordenadas feitas ao Senhor. O primeiro fala da oferta, o primeiro é sobre a oferta do holocausto. O segundo é a oferta de manjares, capítulo 2. Depois, a oferta da paz, capítulo 3. Aí, a oferta pelo pecado, capítulo 4. Aí fala do pecado da culpa. Veja, o que é interessante é que todos eles, de alguma forma, estão falando do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para o holocausto, que é a oferta queimada e cheiro suave, versículo 9, diz assim: porém
entranhas e as pernas, o sacerdote lavará com água e queimará tudo isso, porque o holocausto é oferta queimada e aroma agradável ao Senhor. Gente, é impressionante que Levítico, ao falar do sacrifício, estava de uma forma didática. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e na Bíblia, no Antigo Testamento, é sombra daquilo que havia de vir. Aqui mostra que o animal aqui era entregue, e Hebreus vai falar no capítulo 9, 14, que Cristo foi o verdadeiro sacrifício, a verdadeira vida entregue naquela cruz. Ele entregou o Pai para morrer e deu a sua vida por nós. Uma vida de total entrega a Deus. Ele viveu uma vida inteira para Deus. E foi uma vida de consagração. O que é interessante é que a Bíblia diz que a oferta tinha que ser um animal macho sem mancha. E dizia, era perfeito, tinha que ser um animal perfeito. Aí Hebreus vai falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus perfeito, foi plenamente perfeito. E Jesus, uma vez por todas, cumpriu o sacrifício e o holocausto foi para sempre tirado. Por quê? Porque Cristo cumpriu plenamente. A Bíblia diz que pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus numa oferta voluntária, né? Ele entregou totalmente, ele assumiu a nossa história e ele entregou no nosso lugar. Então, o primeiro tópico aqui, quando está falando do holocausto, está falando da vida de Cristo totalmente entregue. Totalmente entregue a Deus, né? E ele foi um sacrifício que foi morto, que foi totalmente entregue no altar de Deus. E esse texto diz que se tornou, naquela época se tornava um aroma suave a Deus. Por isso que quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles podiam entender. Parece que eles viveram, o que dá para se entender, eles viveram a vida toda praticando o sacrifício, para Deus falar, o dia que aparecer o verdadeiro sacrifício, vocês vão ter que entender isso. E João diz, aí está o Cordeiro. Jesus se torna o substituto pleno nosso. Então, quando Cristo entrega a sua vida por nós, em Levítico está mostrando isso, ele foi perfeito e entregou totalmente a Deus. Lá tinha que sempre ficar repetindo o holocausto. Hebreus vai dizer, Jesus uma vez por todas ofereceu, está feito. Deus está plenamente satisfeito. Qualquer outro sacrifício que você faça para tentar agradar a Deus, é uma afronta a Cristo. Por isso, com cuidado. Tem uma igreja aí falando que você tem que fazer sacrifício. Isso daí é uma afronta ao reino de Deus. É uma afronta ao Evangelho, uma afronta a Cristo. Isto é, não só heresia, é uma banalidade. Isso é uma heresia terrível que esmaga debaixo dos pés o sacrifício de Cristo. Você tem que ficar longe disso. Fique com a Bíblia. Jesus ofereceu uma vez por todas. Nele eu estou plenamente aceito. Essa é a verdade. Ele assumiu o nosso lugar. No capítulo 2 fala de oferta de manjares. Esta oferta foi sem sangue. Ela simboliza o Senhor Jesus Cristo como sendo perfeito na sua pessoa e caráter. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, capítulo 2, versículo 1, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Olha o que o texto diz, flor de farinha, e nela deitará o azeite. O azeite tem a ver com o Espírito Santo. Esta ideia, gente, aqui também vai mostrar para nós algo surpreendente. Aqui diz que ela não será, versículo 4, quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno,
Será de bolos asmos, de flor de farinha amassados com azeite e obreiras, asmas untadas com azeite, e a sua oferta for de manjares, cozida na assadeira, será flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Por que sem fermento? Porque o fermento é símbolo do pecado. E esta oferta é feita sem fermento. Por quê? Aí que entra a grande sombra do Novo Testamento. Jesus Cristo é a flor de farinha oferecida para Deus sem fermento. Ele viveu uma vida inteira na terra sem fermento. Ele é a oferta de manjares a Deus. Satisfez totalmente a Deus. Então eles tinham que fazer essa oferta sempre, né? A vida de Jesus foi uma oferta para Deus. Sem fermento. Sem fermento. Farinha pura. A ideia aqui, olha só, deixa eu colocar. Flor de farinha significa farinha fina. Pó fino. Bem moído. Bem moído. Jesus foi uma vida totalmente moída, sem desigualdade, granulosidade. A flor simboliza a humanidade perfeita, equilibrada, a harmonia plena de Jesus Cristo na sua vida. Jesus tudo fez bem. Marcos 7:37. Tudo ele fez bem. Quer ver? Marcos 7:37. Vamos ver se a gente acha aqui. Marcos 7. Maravilharam-se, 37, sobremaneira dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Parece que a gente não lê esse texto, né? Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Né? O que ele é? Flor de farinha. Flor de farinha. Tudo em harmonia plena. Então, veja, ele pregou o perdão e juízo, abençoou, ele conseguia ter uma vida de equilíbrio em todas as áreas, ele tinha uma palavra de salvação, mas também de condenação, né? Ele tinha uma palavra máxima da concepção da integridade de Deus. E tem mais, né? O azeite, deitou azeite nela. Azeite simboliza o Espírito Santo, fala da sua encarnação, da concepção. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Colocou o incenso sobre a oferta, né? Isso mostra que ele foi um cheiro suave que agradou tudo que ele foi, e tudo que ele viveu foi uma vida inteira para Deus. Jesus é a plenitude do projeto de Deus, segundo João 4:34. Interessante que a oferta foi no versículo 13. No versículo 13, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Né? A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Né? Até o sal aqui significa algo interessante. Sal preserva contra a corrupção. Então Jesus Cristo viveu uma vida inteira perdoando. Ele é uma vida assim, sem fermento, simboliza sem pecado, sem heresia, uma vida inteira para Deus. No versículo 11, diz que é sem mel também, né? 11, nenhuma oferta de manjares que fizer o Senhor se fará com fermento, porque nenhum fermento
e de mel nenhum queimarás por oferta. Por que mel também não? Porque mel aqui simboliza a doçura do mundo. E Jesus ofereceu, né? O mundo ofereceu a sua doçura para Jesus, mas ele diz, não, mel não. É uma vida de total entrega para Deus. Ele é holocausto mesmo. Ele é essa oferta de manjares, né? Ele renuncia todas as ofertas que o diabo tenta dar a ele. De um mundo de sucesso, de fama, que todo mundo procura, né? Todo mundo quer mel, né? Mas Jesus é uma oferta total a Deus. Então, você tem aqui a salvação de Deus. Em terceiro lugar, tem a oferta pacífica. Você vai ver no capítulo 3, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, né? E aqui de novo, a oferta pacífica é para que haja paz, e Jesus é aquele que foi plenamente a oferta que trouxe paz. Então mostra a reconciliação. Paz é reconciliação em Cristo para com Deus, né? A Bíblia diz que ele cravou todos os nossos pecados na cruz e trouxe paz. Reconciliados, pois, com Deus em Jesus Cristo. Temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira oferta pacífica. Porque sem Cristo, gente, o pecado tira a paz. Cristo é aquele que tira o pecado e nos faz ter de novo paz com Deus. Por isso temos que estar confessando plenamente a Deus. Deus, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Senhor, eu perdi a paz, eu quero de novo esta paz, eu preciso dessa paz com Cristo. E só o Senhor pode fazer isto. Ele me reconcilia. Ele é aquele ele é a oferta pacífica. Não adianta você tentar fazer as coisas. Você vai ficar sempre com religião. A religião vai querer te dar paz e você vai perder paz. Esse foi o grande problema de Lutero. O Lutero, quando ele viu a morte perto, ele viu a situação, ele tentou fazer tudo para ter paz, ele tentou dar... Eles davam surra neles mesmos, né, para ter paz. E ele notou que ele estava mais angustioso ainda, quando ele descobre que Cristo é a paz, pela justificação pela fé, porque pelo que ele faz, ele descobriu a paz em Cristo. Cristo é o verdadeiro sacrifício da paz. Só com ele eu posso ter paz, né? E esta paz veio pelo derramar da vida do Cordeiro de Deus. E é interessante que nesse texto, não dá para eu pegar todos os dados, mas ele se alimenta, o sacerdote e o ofertante comem juntos esta oferta, uma parte da oferta. Então, a parte que é para Deus, uma parte eles comem. Por que os dois comem? É porque os dois participam da paz, há reconciliação. O sacerdote come e o ofertante come também. A oferta pacífica ele oferece, depois ele come uma parte. Por quê? Porque é paz. Você participa da paz, né? Cristo é aquele que participa da nossa paz. E nós participamos da paz dele. Então a oferta foi aceita. Então nós temos paz com Deus. Ele comigo e eu com ele. É reconciliação. Por isso que você vai lendo esse texto e fica impressionado, ó. E olha só, versículo 2. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. Quando ele coloca a mão na cabeça, significa todos os meus pecados passou pro animal. Então, quando ele é oferecido, oferta pacífica, foi embora o meu pecado, né? Então, quando eu toco em Cristo, quando em Jesus, não dá, eu não posso, mas o Senhor pode. E ele leva como Cordeiro de Deus e me dá paz, né? Olha só, e porá a mão total. Os sacerdotes aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. O sacrifício pacífico será a oferta queimada ao Senhor, gordura que cobre as entranhas e toda a gordura, como também os 2 rins, a gordura, etc.
Versículo 5, e os filhos de Arão queimarão tudo sobre o altar. Tudo. 6, e a sua oferta será que sacrifício pacífico ao Senhor, de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito. E aqui está dizendo tudo como vai ser feito. E aqui vai falando de vários tipos de coisas. Versículo 17 diz, estatuto perpétuo será durante as vossas gerações em todas as vossas moradas. E aqui está dizendo tudo é oferta. É muito impressionante, gente, esse texto. E eles participam disso, né? O que eu acho muito impressionante é esse aspecto de participar dessa oferta. Haverá incenso, oferta, de novo aqui. Gente, essa oferta, ela é uma oferta para gerar paz. Cristo gerou paz. Depois vocês vão ver oferta pelo pecado. Vem em seguida. Pecado de ignorância, pecado da congregação, pecado por causa dos líderes. Aqui é bem amplo esse texto para mostrar o sacrifício pelo pecado. O que eu quero colocar nesse texto do capítulo 4 e que vai longo aqui, até o 5 e o 6, é vocês observarem que Jesus Cristo, ele é o justo morrendo pelos injustos. Ele levou o pecado do seu povo. Jesus Cristo morreu para nos salvar. E aqui mostra como o ofertante se identificou, mas Jesus Cristo se identifica com a nossa vida. É interessante que o texto diz que o novilho foi queimado fora do arraial, né? Acho que é versículo 12 aqui. Veja se está no 12 aí. Até o 15. E é interessante que todo esse texto mostra que Jesus também foi sacrificado fora da porta. Tudo isso, gente, tem uma simbologia. Não dá aqui para eu pegar todos os dados, mas eu quero que vocês observem que Cristo é aquele que levou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E vocês vão observar aqui que houve também, no capítulo 7, a oferta pela culpa. Não basta você ser liberto do pecado. Jesus é aquele também que nos liberta da culpa. Você sabe que o maior problema humano é a culpa. Né? E muitas pessoas estão morrendo e estão enfermos por causa da culpa. Mas o Deus da Bíblia se preocupa com isso. E aqui a oferta pela culpa. Jesus morreu para salvar o homem, porque é pecador por natureza. Ele faz paz com Deus. E agora ele tira de nós toda a culpa. Sabe por que Jesus ele levou todos os nossos pecados, todos os nossos pecados, todos os nossos erros? Você sabia o seguinte, tudo. Você está em Cristo, todos os seus pecados foram levados naquela cruz. Todos. Todos. Eu sei que você peca, você erra, nós pecamos, nós erramos. Quantas coisas você tem cometido e nós cometemos. E quantas coisas nós muitas vezes vamos cometer, né? Nós erramos. Mas há uma coisa linda que eu quero observar com vocês aqui. O sacrifício pela culpa mostra que ele pagou tudo. O sacrifício de Jesus tirou toda a culpa. Tudo. Versículo 15. Diz assim, mas a carne do sacrifício
de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Então você participa desta oferta. Por que você participa? Porque a paz foi tirada, porque a vida foi oferecida. Eu sempre digo assim na ceia, né? Quando você participa da ceia, menos uma, não é? Eu diria para você, quando você erra, Deus olha assim, Deus, eu errei de novo. Não é isso que você fala? O que eu faço, Deus? Mas Deus olha para você e sorri e diz, menos um. Menos um. Você está chegando. Um pecado a menos. A gente fala que é um a mais, né? Porque Deus já sabe tudo que você vai errar, viu, na vida. Então ele já fala, menos um. Menos um, está mais perto. Menos um. Tem uma hora, uau, está quase terminando aí os seus erros. Você consegue imaginar isso que eu estou querendo colocar? Parece assustador, né? Mas Deus olha invertido, né, também, né? Você está mais perto. Ou você acha que Deus, você acha que Deus não sabe tudo que você é? Ele sabe que nós, poxa, Deus, falei de novo, não deveria ter falado, Deus me perdoa. Critiquei quando não deveria, Deus fala, é uma crítica a menos. Ô Deus, dá para a gente ser liberto de tudo isso, do passado, do presente, do futuro? O fato é o seguinte, Jesus perdoou tudo. Agora, por isso que eu vou pecar? Não, é por isso que eu quero dizer, não, eu quero cada vez mais ser a santidade de Deus na minha vida. Né? Mas eu tenho que saber plenamente que o diabo quer jogar culpa. Mas Deus quer jogar você no território do perdão. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado com duas coisas muito sérias. O Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo convence. Quem acusa é o diabo. Ele é o acusador dos irmãos. Então, quando você erra, o diabo acusa você. Quando você erra, o Espírito Santo convence você. Quando o Espírito Santo convence, não adianta discutir com ele. Ele não vai ficar provando para você. Ele convence e pronto. Agora o diabo não, ele fica discutindo. Você vai justificar, ele justifica. Então é com ele que você está brigando, não é com o Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu, já era. Você sabe que errou e errou. Você tem que voltar para Deus rápido. Para Cristo, é o único lugar de repouso, é Cristo, Ele é a paz. Não tem saída. Agora, cuidado com a culpa. O diabo quer fazer você sentir mal. Porque o diabo quer fazer você sentir culpa para você perder a paz. O Espírito Santo quer convencer para te devolver a paz. O diabo, ele aponta o julgamento. O Espírito Santo aponta a cruz. Cuidado, porque o diabo é religioso, para você fazer você sentir mal. Ele te manda para a lei e para o juízo. O Espírito Santo te convence para mostrar para a cruz e para te mostrar o sacrifício da paz e do perdão e do Espírito Santo que transforma você e te dá força para renovar e vencer cada vez mais. Dá para entender essas diferenças? Eu não estou advogando aqui o pecado, eu estou advogando a libertação da culpa e do pecado. Eu estou falando isso porque, gente, eu fico assustado, os pregadores por aí pegam tanto do lado do diabo, que ele fala, o cara já está mal, o cara se sente mais mal, ainda vai para o culto, isso é pior ainda. Tem muita gente abandonando a igreja por causa disso, porque bota um fardo no sujeito que ele não consegue viver, aí fala, não, eu desisti, não consigo mesmo, e abandona tudo.
porque não leva ele para o território da paz, do milagre, da cura. Vamos deixar claro, todos nós, irmãos, aqui, estamos aqui com irmãos, pessoas me ouvindo, ninguém de nós somos perfeitos, não somos. Só Cristo é. Somos complexos, complicados. Né? Quando você pensa que está resolvido, aí você fica orgulhoso que está, e aí cai no pecado do orgulho, pior ainda. Quer dizer, não tem jeito, nós somos um problema sempre. O vaso é de barro e vai ser de barro e vai até o último dia de barro. Talvez vocês sejam de um barro melhor, mas eu sou de um barro lascado. Preciso de Cristo cada dia, olha lá, cada dia, cada dia, cada dia. O barro é ruinzinho. Você é assim também ou não? Você é que nem que eu ou não? Então, eu preciso desse barro com o tesouro de Deus. É no pensamento. Jesus deixa tão claro isso, gente. Tem gente que quer ser santo demais. Jesus, só de você pensar já pecou. Aí o cara faz tudo para não pensar. Besteira. Jesus não está dizendo para você não pensar, está dizendo o seguinte: você tem que ir para a cruz mesmo, cara. Você precisa de graça mesmo. Você precisa do Espírito Santo mesmo, porque você não dá certo. Aí o religioso fica, não, você tem que fazer isso. Ensina tudo para estar errado. E o diabo fala, ainda bem. Aí esse eu pego. É na força dele. Ele é o verdadeiro sacrifício. Todos os nossos pecados foram colocados nele. Cristo, ele é aquele que nos liberta da culpa. Por isso esse texto da oferta pela culpa é interessante. E é um tema que não se fala muito. Né? E aí tem muita gente doente por causa da culpa. Né? O sacerdote ofereceu holocausto, né? Então aqui diz que ele ofereceu. Ele ofereceu. Ele ofereceu pela culpa. Dá para entender até aí? O Senhor nos transforma. Irmãos, eu quero dizer a vocês que no capítulo 8 em diante começa a consagração. Sabe o que me impressiona muito nos textos? É que na consagração, do capítulo 8 em diante, você já começa a trabalhar esse tema de uma vida entregue mais a Deus. Uma vida entregue. E é interessante que na consagração há algo que me chama muita atenção. No versículo 23, e Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Por que a orelha? Porque tem uma coisa que tem que ser purificado na nossa vida, é a orelha. Né? O que você ouve. E depois que passou o sangue, sabe o que ele faz? Pega o óleo e bota óleo também, porque você precisa do Espírito Santo na orelha. Na orelha. Sobre o polegar da mão direita. Porque você precisa de purificação no que você faz. Na orelha. Né? E sobre o polegar do pé direito, como você anda. Olha só. O ouvir, o fazer e o andar. E se você observar, logo depois vai dizer que ele pegou a gordura e fez a mesma coisa. Né? Isso era uma oferta de consagração. É incrível, né? É maravilhoso isso. E o Senhor ordenou isto. Consagração. Uma vida... Por que falou de orelha, de pé e mão? Porque a salvação tem que tocar a nossa vida inteira. Salvação,
o toque de Cristo em nossa vida vai mexer no nosso pensar, no nosso fazer e no nosso andar. Temos que ter um ouvido pronto para a salvação, um fazer que expressa a nossa salvação e um andar na salvação de Deus. Veja que a vida cristã vai se tornando totalizadora. Totalizadora. Viram quantas coisas lindas tem aqui em Levítico? É um livro de salvação. E a salvação sai um pouco daquela ideia de uma salvação apenas de algumas coisas, salvo do pecado. Não, a salvação, ela tem uma amplitude que coloca em todas as nossas vidas. E é interessante que aparece aqui o alimento também, e fala de bolo, pão azeitado, fala de alimento, porque eles estão se alimentando. E agora vem o óleo, né? O versículo 30 me parece que fala alguma coisa do óleo. Vamos ver. Capítulo, onde que está sobre... Aqui eu estava falando sobre capítulo 8, versículo 30. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, e bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e aos seus filhos e as vestes dos seus filhos. Por que até as vestes, né? Toda a vida tem que expressar Deus, até a nossa roupa é ungida, amém? Não é maravilhoso isso? Até a roupa mostra que o Espírito de Deus deve tocar a totalidade da vida. Eu leio esses textos, vocês estão começando a entender porque eu disse que Levítico tinha que estudar capítulo por capítulo, para a gente ver as riquezas de Cristo aqui. As riquezas de Cristo aqui. Né? As riquezas de Cristo. Sabe um texto que me impressiona? Eu falei, um dia eu tenho que fazer um estudo só sobre ele. É o capítulo 13 de Levítico, quando fala da lepra, né? Parece um assunto tão esquisito, mas a lepra é um símbolo do pecado. E é muito interessante porque a lepra, ela pega o corpo, pega a roupa, e pega a casa e pega a parede. Pegou tudo. E na hora da purificação, tem que purificar desde a parede até o corpo da pessoa. Isso para mim é um símbolo muito sério, que quando você vive, temos que tomar muito cuidado, porque uma vida sem Deus, ela faz mal até para a parede. Está na Bíblia isso aqui. É a totalidade de novo. E por isso que a redenção tem que tocar toda a nossa vida e toca a nossa casa. Até o ar da nossa casa muda. Até a parede da nossa casa deve expressar Cristo. Lugar de adoração. Né? Então, isso você tem em Levítico. Levítico mostra que salvação não é um negócio só aqui dentro. Salvação toca a parede da minha casa. Por isso que eu estou dizendo, é a totalidade mesmo. Toca o meu serviço, meu trabalho, minha existência. Toca a preocupação com o próximo. É em Levítico que vai aparecer, amarás o próximo como a ti mesmo. É em Levítico também vai aparecer isso. Você tem que fazer o bem para os outros, ser bênção para os outros. De novo, salvação é a totalidade. No final, você tem que terminar este livro, e tem que terminar bem, termina com as bênçãos. Ou termina com a maldição. No final, você vai dizer o seguinte, você vai viver bem ou não vai? Você quer viver dentro de Deus ou fora de Deus? Né? Então aí, você tem as bênçãos do capítulo 26. Né? Então vos farei, se você viver essa vida de totalidade de Deus, a bênção vai ser o seguinte, vê se você gosta delas. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Vai chover sempre na hora certa. Parece que a terra não está vendo isso não, né? Porque e a terra dará o seu messe. E a árvore do campo o seu fruto. Quanto? No tempo certo. O Brasil não está bom, não.
Esse ano o milho só deu 14% da safra, e nós vamos ter uma crise violenta em tudo e vai subir demais. Agora não vai ser por causa do governo, vai ser por causa do milho. Feijão também, arroz também. Epa, tem alguma coisa errada. Nós esquecemos de Levítico. Levítico dizia que se nós vivêssemos isso, nós não teríamos problema na semente. A debulha se estenderá até a vindima até a sementeira. E comereis o vosso pão e fartar e habitareis seguros na vossa terra. Nossa, não temos nada de segurança. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão 10.000. Que multiplicação de vitória, hein? E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para outros olhareis e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, para dar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar direito outra vez. É assim que Deus faz. Mas depois você lê a desobediência que você não vai gostar. Você vai falar, puxa, é isso aí que eu estou vendo. Quando Deus nos coloca numa vida inteira, o resultado vale a pena. Eu quero que nesta manhã você aprenda uma coisa. Em Cristo Deus nos fez inteiro. Então nós podemos dizer, Senhor, eu quero viver nas bênçãos da vida de Cristo, da salvação de Cristo. Eu creio que nós estamos vivendo dias difíceis. Parece que nós estamos já nas portas da grande tribulação, ou já vivendo a grande tribulação. Mas a igreja não passará por ela. Por quê? Porque o Senhor vai dar vitória sobre o seu povo, no meio das lutas, no meio das dificuldades. Por isso tem uma coisa, tem a notícia que você vai ouvir no jornal, e tem a outra que você vai ouvir aqui. E essa daqui é que tem que prevalecer. Amém? Porque Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O povo que quer andar em vitória agora, no meio das tribulações, terá que voltar-se para a palavra. Então convide outras pessoas. Eu sei um lugar onde nós temos notícias que não deixa a gente viver na derrota, mas na vitória da salvação de Deus. Amém? A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo. Deus disse a mim, disse a você, disse a Jeremias um dia, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Senhor, que a verdade da tua salvação em Levítico seja a verdade em cada um de nós. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz, amém.